Estamos no ar. E aí, galera, bom dia. Tudo bem com vocês? Separados, mas juntos à distância. Então tá, primeiramente, bom dia para quem está aí. Se o pessoal puder dar um oi no chat, todo mundo que estiver assistindo. Vamos começar então, todo mundo quer ir para a fila do bife logo mais. Então estamos aí com duas feras hoje, falando um pouquinho de Omnichannel. Primeiro, ladies first, né? Apresentar então a Suzana, Head de Alianças da Zenvia. Te apresenta aí, Suzana. Oi, Félix. Oi, Fausto. Bom dia pessoal. Nossa primeira live from home aqui, né? Bom dia para todo mundo. Então, só me apresentando, como o Félix falou, eu sou responsável pela estratégia de alianças, né, na Zenvia. E falando um pouco da Zenvia também, nós somos aí classificados pelo Gartner, né, como empresa de comunicação em plataforma. Então, tudo que é relacionado à interface de comunicação, a Zenvia cobre aí com as soluções. Bacana, Sônia. Temos aí também um mestre nas vendas, Fausto, fundador, cofundador e CSO da Piperun. Fala aí, Fausto, dá o teu bom dia. E aí, galera, bom dia. Sejam todos bem-vindos à nossa live aí. Vamos falar um pouquinho sobre vendas, né? Vamos falar um pouquinho sobre atendimento e vamos ver se a gente agrega para todo mundo aí. O papel do CRM é ajudar a vender. Show de bola, Fausto, show de bola. Temos aí Hanna dando bom dia, Marcelo, Guilherme. Pessoal, vou só fazer um pedido para vocês, tá? A gente vai separar o conteúdo, então, em 3 partes. E quem tiver dúvidas, usa aqui o chat para poder mandar sua pergunta, que no final vai ter aí uma série de perguntas e respostas. Então, o que acontecer durante o caminho... Olha aí, problemas técnicos. Suzana entrou e saiu da sala. Suzana, está de volta com a gente? Voltei. Acontece, gente. Quem sabe faz ao vivo. Faz ao vivo. Estamos divididos aí com uma galera em Porto Alegre, uma galera em São Paulo. Então, chega de blá, blá, blá. Todo mundo na sala. Bora falar sobre Omnichannel. E eu já passo a bola para a Suzana aí falar um pouquinho sobre o conceito de Omnichannel. Suzana, tudo contigo. Legal, Félix. Bom, o que eu escuto muito, né, assim, tem uma dúvida que é muito comum em relação ao conceito de Omnichannel, é a diferença entre ser uma comunicação multicanal, né, e a Zenvia, como uma empresa de plataforma e de solução de comunicação, é comum que a gente tenha esse tipo de dúvida, né. Então, a ideia hoje é a gente contar um pouquinho, né, do conceito, do que é, né, a estratégia de Omnichannel também, fazer essa diferenciação, né, de multicanal, e também vou explicar, né, qual que é a vantagem de ter esse tipo de estratégia dentro da empresa, né. O que eu mais gosto na questão do Omnichannel, que é o objetivo principal dessa estratégia, é ter o cliente como foco do negócio, né. Isso é muito interessante, porque assim, ao longo dos anos, essa experiência, né, esse customer experience que a gente tanto fala aí, acabou virando uma série de soluções, deixa o cliente como ponto focal realmente aí da nossa estratégia, né, da estratégia de qualquer empresa. E aí proporciona uma melhor experiência para esse cliente, né? O que isso quer dizer? Que você ter todas as plataformas de comunicações interligadas, né, em 360, isso deixa imperceptível para o cliente o que é online e o que é offline, né? Então ele tem uma experiência única, sem ter intervenções aí que possivelmente poderiam causar de mudar de um canal de comunicação para o outro. Enfim, a gente, como cliente também, a gente quer que tudo corra o mais rápido e o mais fácil possível o tempo todo, né? E dependendo do cenário aí também, que a nossa ansiedade, né, de ser atendido, de receber alguma coisa que a gente tem aí adquirido, ela seja sempre sanada, né? Então, acho que o Omnichannel, além de ser uma estratégia, né, da parte de comunicação, ela indiretamente causa essa questão do ter o teu cliente com uma experiência, assim, incrível, né? E aí, falando um pouquinho da diferença de Omnichannel e uma estratégia multicanal, né? A questão de ter uma estratégia multicanal, ela é muito simples e é focada apenas em ter vários canais de interação com o teu cliente, né? Então, eu tenho um serviço e o cliente pode me acessar por SMS,
o cliente pode me ligar, ou ele pode me mandar um e-mail, ele pode fazer uma interação pelo chatbot, mas isso não quer dizer que essas comunicações elas estão integradas, né? E isso aí, querendo ou não, causa um certo, não sei se desconforto, mas enfim, não deixa a comunicação mais fluida, né? Então, sempre quando perguntam, né, qual que é a diferença? Então, eu tenho uma estratégia omnichannel. Não, na verdade, você tem vários canais de comunicação aí para poder interagir com o teu cliente, né? E o omnichannel, como eu falei, é ter essa experiência aí 360, né? E aí, falando um pouquinho da principal vantagem, né, oferecida por essa estratégia, eu acho que é essa capacidade de realizar essa conexão entre todos os sistemas, né? Isso aí é o primordial, e como eu falei, também gerar para o cliente uma experiência inesquecível, né? E eu coloquei alguns pontos aqui, Félix, também, e eu acho que a minha câmera caiu, mas talvez vocês me escutem. Estamos te ouvindo, estamos te Então, tá ouvindo. bom. Vou seguir aqui e aí também eu compartilho depois, né? Então, a gente falando um pouquinho do que é importante, né? Por que é importante ter estratégia omnichannel, eu coloquei alguns pontos aqui só para a gente deixar um pouco, né, mais fluido também. Eu acho que o principal ponto, o primeiro, né, é a gente ter um passo importante aí para a transformação digital. Muitas empresas têm se reinventado, né, tecnologicamente. A gente está vendo aí esse momento atual, né, que é uma pandemia, uma coisa que ninguém estava prevendo, né. Então, assim, como a tecnologia nessa transformação digital ela apoia aí as empresas e a experiência com o cliente, né. Então, um outro ponto que eu coloquei aqui também é que todo o processo de relacionamento e atendimento ele fica mais ágil, né? Como eu falei, o cliente tem uma interação, né, com uma interface, mas aí automaticamente ele está interagindo com várias outras, né, por trás, no background, ele não tem essa sensação, mas ele está falando aí com várias áreas e várias ferramentas interligadas, né. O atendimento personalizado para cada cliente, né, a estratégia omnichannel também, ela ajuda você a ter indicadores do perfil de consumo do teu cliente. Então, você acaba podendo fazer uma comunicação e um atendimento personalizado através dessa informação que é oferecida, né. Melhor satisfação na experiência, para mim essa é a mais legal de todas, e a conexão uniforme em todos os canais de atendimento. Então, acho que de uma forma bem sucinta, assim, Félix, depois aí você me fala se a gente vai disponibilizar para o pessoal essas informações, mas uma forma bem sucinta aí para a gente poder entender quais são os benefícios e as diferenças de ter uma estratégia omnichannel na empresa. Legal, Silvana. Então a gente pode dizer que o Omnichannel é uma evolução do multicanal? É uma evolução, é a conexão desse multicanal, dessa estratégia multicanal. Legal. E para venda, Fausto, o que você acha que o Omnichannel agrega na venda? Primeiro é a disponibilidade, né? A segunda é conseguir humanizar o atendimento. A gente vive um momento agora de bastante adverso, né? Então, e a gente vê muito bot, vê muita coisa que não traz esse conceito humanizado, né? E a gente, quando coloca uma estratégia omnichannel, ou seja, o cara entrou no WhatsApp, no Messenger, no Instagram, onde é que o cara tá, no telefone, né, respondendo uma URA no SMS, ou seja, onde é que o cliente estiver interagindo, tu conseguir ter o mesmo padrão, mesma fluidez, padrão de voz, padrão de atendimento, padrão, né, da marca. Então, levar isso agrega valor não só para a empresa, mas principalmente para o cliente que está do outro lado, né, que está sentindo esse peso. Agora, eu estava falando no outro webinar esses dias que o nosso atendimento aqui de 6 minutos passou para 21 no nosso suporte atendimento. Então, as pessoas, elas têm essa necessidade de conversar, de entender. Quando a gente vai de um processo de vendas que começa no e-commerce, né? Depois a gente tem o field sales, a gente tem o inside sales, a gente vê canais inbound, canais outbound começando a tudo se misturar, né? Trocentos canais, trocentas formas de vendas e tal. O Omnichannel ele vem para suportar essa camada inteira,
né, e liberar todos esses canais de aquisição também de leads, todos os canais de vendas totalmente integrados. O multicanal, a gente estar presente em várias plataformas é uma situação de multicanal. Estar presente e comunicando de forma transparente, uniforme, né, com a mesma pessoa, quando a gente tem uma interação humana no transbordo já, com uma pessoa, um humano já interagindo por todos esses canais, isso flui, isso deixa transparente o atendimento, a disponibilidade, e o tempo de atendimento é um diferencial hoje em vendas, né? Depois do WhatsApp, o mundo inteiro mudou. A velocidade com que as coisas acontecem mudou consideravelmente. Então, ninguém quer esperar, né? Então, quem atende mais rápido, quem tem essa fluidez do Omnichannel, acaba tendo mais sucesso em vendas, né? É uma consequência, seria a venda em cima disso. Sem dúvida, sem dúvida. E assim, galera, então a gente pode rapidamente resumir que a conexão desses dados, né, a unificação desses indicadores, a unificação desses canais é o que torna o diferencial. E aí eu acho que um dos meus papéis aqui nesse bate-papo incrível é poder trazer como é que a gente faz isso amanhã, né? Porque a gente vê uma infinidade de ferramentas, né? Para vocês terem uma ideia, tem uma pesquisa que às vezes eu mostro em algumas palestras, que a gente está, para você ter uma ideia, em 2018, nós gastamos 88 bilhões de dólares em cima de ads. 88 bilhões as empresas estão gastando para poder conseguir esse cliente através de social, através de Google. E aí o que acontece, né? O cara vem para o nosso site, ele quer conversar com a gente e ele não tem como, né? Ou ele recebe um e-mail marketing e aquele e-mail, eu sempre brinco assim, todo mundo já ter passado por essa experiência, né? Essa caixa não é monitorada. Eu acho que isso é uma decepção e conseguir integrar isso é o grande desafio. Ter informações precisas através de um CRM, conseguir acompanhar a evolução desse cliente. E principalmente acertar o canal desse cara é fundamental. Então, trazendo para a prática, eu tenho certeza que tem muita gente que está assistindo, que às vezes é de uma empresa que está com algum recurso menor e quer saber, tá, Félix, mas e agora? Como é que eu faço para botar isso amanhã? Então, a gente tem, aqui na Zenvia, a gente tem uma ideia das camadas de valor de atendimento. E é um exemplo muito prático de como começar o Omnichannel amanhã. Como é que eu vou botar isso no processo da minha empresa? E como é que eu exemplifico essa camada de valor? Como eu falei, a gente gasta muitas vezes uma grana enorme com as agências para botar um site no ar, para conseguir conversão, bota ferramentas de automação de marketing e não consegue captar esse lead. Então, a primeira camada de valor num atendimento, seja para atender um cara que está na base, seja para poder vender, eu sempre brinco que é o atendimento humano, né? A gente começa aquela primeira camada em garantir que o site tenha formulários de conversão, mas principalmente garantir que ele tenha, como o Fausto falou, um atendimento humanizado. E nada melhor que uma ferramenta de live chat que consiga integrar isso. E aí, bom, já tem esse canal, já tem através do Facebook, já tem através do meu site esse atendimento. E aí o que acontece? Eu começo a diversificar esses canais, que é a segunda camada de valor. Então, como o mesmo Fausto citou, a gente tem aí o WhatsApp como um diferencial, né? Você acessar hoje o site de uma empresa, a gente já sabe que mais de 50% do tráfego da internet brasileira é através do mobile. E você conseguir colocar no seu site um botão para o WhatsApp, disponibilizar esse número para o seu cliente ser atendido, é a segunda camada de valor. E aí a gente chega no terceiro ponto, que é a terceira camada de valor, né? O que acontece? Tá, Félix, eu botei o atendimento de chat, eu botei o atendimento no WhatsApp, e como é que eu consigo botar tanta gente para atender? Porque se a sua estratégia de marketing ela for um sucesso, o que vai acontecer? Vai começar a faltar gente para atender. E todo mundo aí que sabe o peso de uma contratação, o quanto é um esforço aumentar um time de atendimento, um time de vendas, sabe que isso é um desafio, né? Todo mundo aí, especialmente no cenário que a gente está vivendo, sabe que otimizar os recursos é fundamental. E aí eu entro com a terceira camada de valor, que muitas vezes é o chatbot, que quando ele é bem feito, ele consegue justamente humanizar essa conversa. Então, recapitulando, né, a gente tem a primeira camada, que é acertar o seu canal, né, usar o seu próprio recurso, seja o seu site, seja a sua página de Facebook, para poder atender esse cliente. A partir disso, ir para a segunda camada, que é diversificar esses canais,
para se tornar mais omnichannel, para se tornar mais multicanal, né? A gente sabe que, recapitulando, o omnichannel é a unificação desses canais. Ter vários canais só te torna multicanal, né? E a partir disso, com um grande volume de atendimento, entendendo as dores desse cliente, poder passar para um próximo passo na estratégia, que muitas vezes é um chatbot bem feito, um chatbot onde você consegue, de fato, atender o cliente. Trazendo um dado bem rápido, você ter uma ideia, as equipes de atendimento, em média, elas respondem 80% das respostas que elas dão são as mesmas perguntas. Então, se você tem um varejo, por exemplo, o seu cliente entra para perguntar qual que é o horário de atendimento. Se você tem um e-commerce, ele entra para perguntar como é que está o status de entrega. Então, quando esse volume se torna muito grande, o que acontece? É fundamental para você ter escalabilidade, né? Eu acho que essa é uma das grandes palavras da transformação digital, escalabilidade, conseguir manter a humanização, né? Conseguir ter algo conversacional e conseguir estar disponível para o seu cliente a qualquer hora. Então, isso acho que alinha tudo, né, para poder fechar, para poder entender, para poder transformar em omnichannel. Fausto, vamos lá, uma pergunta. Se você pudesse dar uma dica para quem quer vender em omnichannel amanhã, eu acho que essa é a grande questão, né? Quem está aqui quer vender, quer aumentar resultado, quer aí, como diz a camiseta, ir embora vender, né, Fausto? Quem quer vender amanhã através do omnichannel, qual que é a dica que você tem para dar? O principal é tu ter tráfego para esses canais, né? Primeira coisa é ter tráfego. Tu pode criar toda a plataforma, ter tudo estruturado, tem bot, tem chat, tem WhatsApp, tem tudo. Se não tiver tráfego, gente interessada no teu produto, não vai adiantar nada. Então, assim, você precisa ter tráfego, né? E quer vender, gera lead, né? O Félix sabe dessa história, eu sempre brinco com isso e é de longa data isso. Se a gente tem volume de lead, até um time de vendas medíocre vende. Né? Então, assim, precisa ter lead, precisa ter para quem vender. Né? Não adianta ter toda uma estrutura técnica, um monte de botãozinho e o produto não ter mercado. Né? Não adianta ter toda uma estrutura de tecnologia embarcada e tal, e o preço não é condizente com o público. Então a gente tem um trabalho um pouquinho antes para acertar de ICP, de mercado-alvo, de público-alvo e tal, acertar o tráfego, ou seja, a visita, a escalabilidade que o Félix falou, né? Vamos colocar volume nesses canais de aquisição, né? E aí a gente consegue fazer com que as ferramentas nos respondam à altura disso, né? Da conta de volume. É para isso que as ferramentas elas entraram no mercado, né? Se eu tenho 1, 2, 3 leads, provavelmente um telefone, né, vai resolver teu problema. Agora, se eu tenho 1.000, 3.000, 200 mil visitas, que nem o site do Pipe e tal, que geram uma porrada de lead e tal, cara, peraí, qual que é o mercado? Qual que é o perfil? Qual que é o volume? Né? Nós mesmos no Pipe Run, quando a gente não tinha volume de atendimento e não tinha volume de visitas no site, um SDR era SDR e vendedor tudo ao mesmo tempo, né? Depois começamos a ter volume, opa, mudou. 1.000 visitas no site geravam X leads, 10 mil virou outra coisa, 100 mil virou outra coisa, 200 mil virou outra coisa. Então, volume. O negócio é ter volume. Legal, Fausto. E agora eu passo a bola para a Zana e pergunto para ela. Olha a pergunta de $1 milhão, tá? Vou botar ela aqui só para quem está assistindo, só para dizer, essas perguntas não foram programadas, está saindo aqui, então não pode ser uma saia justa. Minha pergunta para ti, Zana, é: o Omnichannel é para todo mundo? Ele é para todo mundo, Félix. Assim, uma vez que é entendido o conceito da estratégia, cabe para todo mundo, né? Dificilmente hoje uma empresa, e aí vou falar pela experiência que eu tive dos últimos 3 anos, trabalhando exclusivamente também com o mercado SMB, é muito difícil uma empresa ter apenas um canal de comunicação de interface com o teu cliente, né? Então, assim, como o Omnichannel, como a gente falou, a evolução do multicanal, cara, é para todo mundo. Assim, uma vez implementada essa estratégia, só tem ganhos, né? E melhorando aí também a experiência do teu cliente e personalizando esse atendimento. Legal, legal. Fausto, joga a bola para ti de novo.
E aí no Piperun, o que vocês estão fazendo no Omnichannel? Conta para nós. Vamos lá, a gente ainda está numa estratégia multicanal. Como o Pipe é uma ferramenta que tem apenas fez 3 anos mês passado agora, né? Acompanhei de perto essa evolução aí. Um excelente CRM para quem quer vender, para quem quer bater meta, sem dúvida agrega muito. Mas toca a ficha aí, conta para nós. Então, a gente testou várias ferramentas, né? Inclusive, temos vários parceiros totalmente integrados, com ferramentas específicas para cada área, ferramentas específicas para bot, né? Então, assim, a gente tem uma gama de parceiros, né? Inclusive a Zenv, né? Que é nosso parceiro, está lá totalmente integrado. Tem um template do Piperun lá dentro da área de bot, né? Tem toda a área de telefonia integradas no Webphone e tal. Então, assim, esses parceiros que a gente tem nos oportunizaram a fazer muitos testes, né? Muitos testes e entender. Só que nesse decorrer dos 3 anos, a gente mudou de um atendimento para um cliente bem pequeno, com um usuário, para um mercado de ferramenta altamente flexível, onde o cliente pode ele mesmo fazer as suas automações, ele mesmo fazer as suas integrações, ele mesmo configurar, ou seja, com total autonomia, com um volume maior de usuários. Então a gente mudou lá da empresa que tinha um usuário para eu tenho clientes hoje com 1.000, 2.000, 3.000, 500, 100, 50. Né? A gente tem vários clientes com números de usuários bem diferentes. E qual que é a nossa estratégia? A primeira é disponibilizar as melhores ferramentas do mercado para os nossos clientes. Essa foi a nossa primeira estratégia. Né? Segundo, nós somos um CRM de vendas, então estamos posicionados nisso. A gente não é uma ferramenta de Omnichannel, a gente é uma ferramenta de CRM de vendas. Então, nosso negócio é geração de proposta, é contrato com assinatura, então tem um posicionamento muito claro daquilo que a gente faz. Né? Isso mudou bastante com os 3 anos, com experiência, com o mercado e tal. Hoje já são mais de 1.000 empresas usando o CRM, então a gente já tem milhares, mais de dezenas de milhares de usuários. Então, o que a gente indica para os nossos clientes e também faz é encontre os melhores canais, tire tempo para entender o perfil do seu cliente ideal, né? Foque nisso. Né? Ele vai mudar com o decorrer de tempo. Se eu tiver uma startup, comecei hoje, estou focando num segmento e tal, num nicho bem específico, né? Naquela história, primeiro eu faço para o meu bairro, depois para a minha cidade, para o estado, para o país. Pois é, o Piperun está no país inteiro. Chegamos lá. Então, a gente quer disponibilizar canais para os nossos clientes conversarem com a gente em cima de uma experiência. Então, a nossa experiência de compra é baseada na nossa estratégia, que é produto. Então, todo o nosso marketing é baseado na estratégia de produto. Qual que é o nosso canal de produto? Trial. Né? Esse é o primeiro canal, é o trial. Segundo é a experiência de compra do nosso cliente ele na conta dele no trial e a gente apresenta o que aconteceu com ele. Olha, você veio do bot da Zenvia, da página X, entrou aqui, ou seja, eu tenho todo o histórico do que ele respondeu lá no bot e tal, dentro do sistema. No bot você respondeu isso, no trial você respondeu isso, no trial você ativou um funil de vendas inbound, um de outbound e tal. Então a gente entende esse perfil do cliente e oportuniza para ele uma experiência em cima da própria oportunidade dele. Ou seja, eu quero vender para o cliente assim como ele vai vender para os clientes dele, usando a própria ferramenta. E a ideia disso a gente tem canais muito bem estruturados, específicos para esse perfil, como o Piperun. Para os nossos clientes, tenha todos os canais possíveis. Legal, Fausto. Eu acho que aí tem uma mensagem incrível, né, de acertar o seu canal. Tem um exemplo, tem uma palestra que a gente dá aqui no Zenvia, que é a Comunicação 4.0, que tem um exemplo muito bacana, que eu acho que atinge muito bem isso, porque às vezes a gente fica claro, aqui a gente tem aí, nós 3 juntos tem alguns anos de experiência em mercado B2B, né? E o cara lá do B2C, que também eu sei que está assistindo e que está com um desafio gigante de continuar vendendo. E aí eu acho que o grande ponto, Fausto, que tu trouxe é o canal que é relevante para o cliente. Nessa palestra de comunicação 4.0 tem um exemplo que eu gosto muito de dar,
que é o seguinte: se alguém aqui já comprou, tem um aplicativo de compras muito famoso, que eu não vou citar nome porque a gente não está ganhando dinheiro de ninguém aqui, mas que quando você pede por ele para fazer o seu mercado, é um aplicativo muito bom, tem uma experiência muito bacana, e quando o comprador que está lá no mercado fazendo as suas compras, ele não consegue comprar, sei lá, o seu azeite, o seu vinho, o que for, ele faz o quê? Ele não usa o aplicativo, ele faz uma ligação para você. Né? Eu sempre digo o seguinte, é uma pergunta que a gente faz nas palestras. Se você quer receber uma oferta para comprar um software, para comprar qualquer coisa, você prefere por e-mail ou você prefere por telefone? Boa parte das pessoas pede por e-mail, né? É o comum, algumas pessoas até podem querer por outro canal. Agora, se a sua casa está saindo um cheiro estranho, uma fumaça diferente, você quer que seu vizinho mande um e-mail ou faça uma ligação? Então, a relevância do canal, ele é muito importante. Eu sempre brinco aqui na Zenva, a gente trabalha com um produto que eu já li tantas vezes que morreu, que é o SMS, que parece infundado. E aí você vê grandes empresas de tecnologia, você vê empresas aí unicórnios, né, de transporte, de compras, que seguem utilizando, porque sabem que é um canal, né, sabem que é um canal que consegue atingir. Vai lá, Fausto, complementa aí. A gente usa SMS aqui, tá? Para mostrar a experiência do cliente. O SMS é da Zenvia. Então, de acordo com a etapa do funil, ou seja, de acordo com o movimento desse lead dentro do processo de vendas, o sistema, ao trocar de etapa do funil, dispara automaticamente um SMS com alguma informação, com um link para o material, com um link no nosso suporte, com um link dos milhares de conteúdos. Se for visitar o site do CRM, piperun.com, tem lá uma área de materiais lá. Um monte de vídeo, um monte de webinário, um monte de e-books e tal, falando também de playbook. Né? E a gente tem que descrever essas coisas no nosso playbook, para que o time de venda saiba quais são os canais de aquisição, comportamento desse lead nesses canais, para que o atendimento em vendas siga o mesmo padrão do Omnichannel lá, do atendimento, do saque, do televendas, né, do suporte, de todas essas áreas que acabam sendo integradas ao CRM para fazer uma nova venda, um lead novo, ou uma pós-venda de um cliente já existente na carteira, né? Que é um dos grandes diferenciais do PipeRun, é atender todo o leque de vendas, ou seja, não é só o funil da venda, é do pós-venda, é o do Success, né? É na renovação de contrato, é nas assinaturas eletrônicas, ou seja, a gente tem que levar esse negócio para que a experiência da empresa ela seja realmente 360, não apenas da porta para fora nos canais de aquisição, no telefone, no SMS, no e-mail e tal, né, nas automações, mas para a porta para dentro. Aquilo que a gente vai fazer para atender o cliente em vendas, em suporte, em success. Eu acho que eu coroaria o Omnichannel com isso, da porta para dentro. Eu acho que aí a gente muda um patamar de atendimento, muda um perfil. E eu posso dar o exemplo disso aqui no Pipe. Quando a gente iniciou, há 3 anos atrás, o produto e lançou o produto, ele era um produto ainda beta e tal, né? Há 3 anos atrás, a gente não esperava vender o que vendeu nesse período, né? A gente esperava ter lá alguns clientes e tal, iniciar, era uma aposta, né? A gente não nasceu com aquela pretensão de ser um unicórnio, né, de uma grande multinacional. Não, a gente só queria atender o mercado brasileiro porque as nossas dores fizeram com que a gente desenvolvesse um sistema para nós e os clientes quiseram comprar. Então a gente botou no mercado um produto. E o nosso tempo de atendimento há 3 anos atrás, por exemplo, no suporte, era de 48 horas. Hoje é inimaginável a gente ter esse tempo, porque ninguém compraria um produto assim. Né? Depois a gente foi melhorando. Hoje está em minutos, né? E a nossa meta até no final do ano é no 3º toque do telefone. Cara, o 3º toque tem que ter alguém atendendo. Então, o nível de automação, o nível de processo e tal, você não pode descartar o SMS. Você não pode descartar o e-mail marketing, que estaria morto com o WhatsApp também. Você não pode descartar o telefone, né? Então, todas essas coisas é um conjunto
e aí vou seguir a ideia do Félix, de camadas, né? Camadas de satisfação do cliente. Eu tenho que ter o telefone, eu tenho que ter o e-mail, tenho que ter o SMS, eu tenho que ter a automação, eu tenho que ir incluindo essa base até a gente ter um sistema muito robusto que nos leve ao menor tempo de atendimento e principalmente aí treinamento dos times para que o atendimento seja rápido e o cliente possa responder lá o indicador do CSAT de satisfação e tal. E a gente está muito feliz nesse período porque a gente vem crescendo a empresa, o número de clientes, o time, saímos lá de 2 pessoas para 40, né? E o padrão de atendimento, ele também mudou bastante de tempo, né? Esses canais que a gente vem incluindo e acumulando eles, fez com que a gente tivesse maior velocidade no atendimento. Reduzisse lá de 48 horas para minutos, né? E com uma bagagem agora para responder no terceiro toque no telefone de suporte. Então é um nível de meta e tempo, e em cima disso o treinamento vai fazer com que o cliente esteja satisfeito. Aí o NPS está crescendo igual, o CSAT de satisfação passou de 80, passou de 90, 95. Então, assim, nível de satisfação do cliente ótimo e bom para o atendimento melhorou consideravelmente nesse período. E por que isso? Não apenas por usar ferramentas, mas por padronizar o treinamento do time, tornar ele humanizado, né? E conseguir fazer a conexão dessas coisas todas. Eu acho que aí é o segredo. Vai, Suzana. Eu tenho uma pergunta para o Fausto, então. Fausto, como foi esse processo, né, de identificação de necessidade dos canais de comunicação? Assim, como é que vocês perceberam, né, como uma empresa scale-up, acho que vocês já não estão mais num momento de startup, né, vocês já são uma empresa que estão em ascensão. Como é esse processo, né, de identificação? Falar, poxa, eu tenho esse canal de comunicação, mas agora eu acho que não está mais sendo suficiente, né? Acho que a gente poderia incrementar ou adicionar outro. Em que momento isso geralmente acontece? A gente tem um framework de gestão que é baseado em métricas trimestrais, né? Então, assim, a métrica de satisfação do cliente. Tem que ter. Se o SaaS no mundo inteiro é 30 pontos do NPS, a gente quer ter mais do que 30. Uhum. Né? Se o CSAT no mundo inteiro é 78% de ótimo e bom em satisfação de atendimento, eu quero ter mais de 80%. Então, assim, ser obcecado por métricas é importante, né? Que sejam claras e não sejam muitas. Uhum. Então, isso foi a primeira coisa, assim, bom, a empresa criou essa cultura. Segundo, se eu busco a satisfação do cliente, eu tenho que estar atendendo no canal aonde o cliente quer se comunicar com a gente. Né? Nós fazemos pesquisas semestrais, tanto para o crescimento do produto quanto o atendimento dos clientes. Legal. Então, eu tenho muitos clientes da curva A, né, clientes que a gente tem um nível, a gente tem grupos de WhatsApp com uma carteira específica de clientes. Né? A gente tem pesquisas mensais de satisfação com todos os clientes em todas as áreas, implantação, em suporte, na consultoria, no NPS, que engloba tudo, então, geral da empresa. Então, o foco é atender o cliente. Outra, pesquisar aonde é que está esse cliente. Agora, você vem me falar, quais os canais tal? Teste muito, mas teste de forma consistente, não alterando tudo do dia para a noite. Mesma coisa que a gente faz em scripts, né? Cara, muda um pouquinho e vê se funcionou. Muda mais um pouquinho e vê se funcionou. E vai mudando um pouquinho a cada dia, vai incluindo um canal a cada mês, vai vendo, olha, quando eu chegar ao nível de atendimento e responder em menos de 1 minuto para todos os clientes, eu posso ativar um chat. Né? Legal. Porque a minha carteira eu já consigo atender em menos de 1 minuto, então eu já consigo ativar o chat. Se eu conseguir atender até a terceira ou quarta chamada, que o cliente não fique na fila de espera, qual que é o meu próximo step? Qual que é a minha próxima métrica? Bom, agora eu tenho que fazer em 6 toques, né? E aí, se é 6 toques nesse quarter, 5 toques no próximo, 3 no Q4. Então, assim, estabelecer objetivos, abrindo canais e sabendo que não dá para ser o melhor, assim como a gente começa, em nada,
Mas a gente tem que ter o conceito da startup é o quê? Testar, testar, testar. Então, assim, é isso que a gente faz. A gente testa, consegue estabelecer uma métrica, procura as melhores práticas e, a partir dela, transforma e coloca isso dentro do framework institucional e aí vai melhorando esse ponto com treinamento, com equipe, com troca de ferramenta, com inclusão de ferramenta, com mais canais ou não. Estar presente na vida do cliente é primordial hoje. Eu acho muito legal que a gente chamou a galera para falar de vendas e a gente ainda até CS, né? Para um webinar gratuito, eu acho que está rolando uma consultoria de vendas incrível aqui. Eu acho que também, Fausto, acho que é muito importante salientar que, até pela tua posição como CSO do Piperun, o quanto fica interessante a visão de não só vender, mas pensar no atendimento, né? O quanto isso, acho que muitos dos resultados que o Piperun vem tendo nos últimos anos vem dessa linha, de pensar toda a cadeia. Mas agora eu vou fazer uma pergunta para a Suzana aqui, mais uma, tá? E acho que o negócio aqui é ser prático. Já aproveitar, tá, galera? Antes de passar a pergunta para a Suzana, trazer 2 pontos. Quem tiver perguntas, já pode ir colocando aqui no chat. Eu vi que o Eduardo já tem uma pergunta ali. Tem a do Eduardo, que eu tenho uma resposta bem legal para trazer para o Eduardo, mas quem tiver pergunta já pode colocar aqui no chat, já aproveita, já são 11h35, então já vai deixando a sua pergunta. A Jaqueline já aproveitou o canal do webinar para fazer propaganda. Tá bom, Jaqueline, vamos lá, todo mundo aí. E isso é quase um omnichannel, né? Já aproveitou um outro canal. Maravilhoso. Mas só reforçar, quem quiser mandar pergunta, aproveita o chat, que depois a gente vai ter esse momento de perguntas e respostas com essas 2 feras, né? E, além disso, reforçar que a galera que se inscreveu e que está participando, depois vai receber um presente da Zenvia no seu e-mail, para poder aí ajudar um pouco na comunicação com seus clientes. Eu acho que esse conteúdo aqui é incrível, isso já é um presente tanto. O Fausto aí é um monstro das vendas, conheço o Fausto de longa data, então já trouxe uma consultoria completa. Mas para ti, Suzana, vamos lá. Quem quer implantar Omnichannel amanhã, o que tem que fazer? Como é que tem que acordar e pensar? Qual que é o primeiro passo? Aquela dica do que eu quero fazer isso amanhã. Eu acho que tem um pouco do que o Fausto falou, né? Identificar. Ih, caiu minha câmera, mas vamos lá, vamos na voz então. Identificar aí qual que é a necessidade, né, do canal de comunicação com o teu cliente, né? Como esse atendimento ele pode ser melhor cada vez mais, né? Tem muito da fala do Fausto aí. Então, primeira coisa, identificar, né, quais são os canais principais aí de comunicação com o seu cliente. E a segunda coisa é como essa experiência para ele vai ser melhor, né? Como é que eu posso melhorar essa interação com o meu cliente, que a experiência para ele, né? O cliente é o foco da questão do Omnichannel, para como essa experiência com ele vai ser 100%. Então, acho que essas 2 perguntinhas, Félix, sendo super sucinta, são as principais para você falar, poxa, eu acho que agora eu já estou pronto ou preparado para começar aí a implementar uma estratégia Omnichannel. Legal, legal, Sam. Eu acho que quem acompanha muito o LinkedIn aí tá vendo um meme, um GIF bem interessante que tá rolando, que é o que fez a sua empresa entrar na transformação digital, né? Aí tem lá o CEO, o CIO... Foi o Covid. O Covid-19, né? Essa semana eu participei de uma live aí com uma agência de comunicação parceira da Zenvia, e eu falei assim, cara, quem não usava CRM online tá aprendendo na marra, né? Porque quem fazia aquela tabela no Excel, que ficava na rede da empresa, está tendo que aprender a usar na marra. Então, assim, mais do que nunca, as empresas estão se adaptando e precisam acelerar o seu processo de transformação digital. O Omnichannel é um caminho, mas eu acho que mais do que a buzzword, a palavra aí que bomba, né? Já faz alguns anos, transformação digital. Acho que aqui teve um conteúdo incrível de como botar isso na prática. De que, ok, o termo é bonito, o termo é amplo, mas a gente precisa acertar na ferramenta, né? Não é, todo mundo tem um budget limitado e não consegue ir botando 1 milhão de coisas para rodar, mas que sim, a gente pode começar amanhã a começar essa estratégia, a iniciar essa estratégia a partir de amanhã mesmo. Eu acho que esse acho que fica uma das principais mensagens aí, e de como começar. Fausto, mais alguma colocação? Eu vejo assim, como a gente é um CRM que já nasceu na era digital, né? Então a gente não é um CRM que veio lá da era industrial.
Então a gente já vem com o conceito de mensalidade recorrente, está totalmente integrado isso em serviços, né? Serviços agregados e tal. Então a gente cresceu muito na área de software, na área de telecom, na área bancária, financeira, fintechs e tal, né? São 32 segmentos atendidos hoje pelo PipeRun. E aí o que eu vejo, assim, cara, quero começar hoje, primeira coisa, por que a gente se posicionou desde o início como um sistema CRM que o cliente pode ter multicanal, pode ser omnichannel, ele pode fazer uma estrutura de marketing para inbound ou outbound, para que os nossos clientes não criassem dependência. Nesse momento que a gente tem agora, eu vejo um monte de empresas indo para home office com uma dependência do sistema. Ah, tem que usar o Telnet, tem que usar uma VPN, tem que usar, não sei, muita coisa, né? Muita coisa embarcada para conseguir usar o CRM. Então, complica a vida, né? E o que a gente está vendo dos nossos clientes, assim, nesse período agora? Alguns clientes que estão conseguindo ampliar vendas. Ah, a área de telefonia está vendendo muito, né? Ah, mas PipeRun tem um monte de fornecedores de telefonia homologado. Sim. E por que eles estão vendendo muito agora? Porque a maioria das empresas não tinha entrado ainda no formato home, né? Ou não tinha testado um conceito mais digital e agora precisou. E aí o telefone estava fixo. E aí a central de telefone não tem o que fazer, vai gastar milhões para trocar e tal. Como é que joga isso para home? Não joga. Como é que joga isso para web? Não joga. Então todas essas coisas levaram com que as empresas tivessem que primeiro se adaptar a uma realidade. Aí o Covid fez a transformação digital de um monte de gente. Uhum. Mas não são esses que estão tendo o maior sucesso agora. Esses caras são os que estão correndo atrás da máquina. Porque eles estão perdendo o mercado, perdendo o market share, tiveram que correr agora para se adaptar, né? A gente tem casos aí, grandes redes varejistas, setor de calçado, rede varejista e tal, que transformou os seus vendedores na loja em vendedores inside sales. Como? Como é que faz? Ah, distribuindo o lead lá no PipeRun, já por região, por loja, né? Então consegue fazer distribuição automatizada do lead de acordo com a região, ou seja, tu não vai ter problema de vocabulário, tu não vai ter problema de regionalismos do português no Brasil, das gírias e tudo mais, então tu consegue distribuir leads aonde estiver tua equipe de vendas, de acordo com tuas lojas, de acordo com as tuas franquias, de acordo com o teu atendimento, né? Então consegue distribuir. Então vem num canal online, uma página da empresa é única, chegou no Omnichannel, tal atendimento, distribui esse lead aonde? No vendedor que está lá no Piauí vai fazer uma venda lá, o vendedor que está aqui no Sul vai fazer outra venda, no Sudeste, ou seja, distribuição do lead de acordo com a região. Né? Atendimento regionalizado, ou mesmo micro-regiões, né? E a gente tem locais no Brasil, de cidades menores e fora das grandes capitais, que o vendedor continua fazendo visita presencial, que ainda o mercado está aberto, né? Que ele ainda está fazendo a venda. Então, isso ainda ocorre em vários locais no Brasil. E a gente conseguir distribuir o lead, trabalhar nesse conceito, né? Tá? Trabalhar nesse conceito de distribuição, de não dependência e tal, faz com que a gente esteja hoje aqui no escritório, com apenas 5 pessoas hoje aqui no escritório. Eu vim especialmente para o nosso webinar fazer daqui e tal, que tinha uma reunião. E aí o que acontece? O atendimento não mudou. Aliás, o atendimento melhorou. Aliás, o tempo do atendimento ampliou. Aliás, o tempo de resposta do atendimento reduziu. Tudo isso por motivo do digital. O motivo de que o CRM também está pronto para isso, né? Outras empresas que eu estou vendo com dificuldades agora é dependência de um canal específico. Só fazia venda se fosse por e-mail marketing. Ah, mas a taxa do e-mail marketing caiu agora. Puxa, o que eu vou fazer? Vou mandar meus vendedores embora porque eu não tenho venda, porque eu não tenho lead. Ah, mas o teu CRM não deixa tu trabalhar com outros canais? Tu é obrigado para fazer outbound, comprar uma outra ferramenta, trabalhar por planilha para fazer teus vendedores começarem a prospectar?
É esse tipo de coisa que o cliente e a empresa hoje precisa pensar e ter autonomia quanto aos canais de aquisição e quanto à forma de venda. É inbound, é outbound, é misto, é Y, é field sales, é inside sales, é e-commerce. Dá para trabalhar com tudo isso ao mesmo tempo em muitos segmentos, seja B2B, seja B2C. Isso aí a gente está vendo que esse conceito, o PipeRun, ele já nasceu B2B2C. Ou seja, o sistema já atende empresas que vendem para pessoas como empresas que vendem para outras empresas. Ele já nasceu com esse conceito. E eu estou vendo hoje muitas empresas do B2B passarem a vender também no B2C, levando uma estratégia de e-commerce. Então, é importante a gente pensar nisso, nessa pluralidade de canais, né? E de formatos de marketing de vendas, para não ficar restrito a um só e ter uma dificuldade de vendas porque não consegue com que seu vendedor em casa faça uma ligação do CRM. Legal. Eu acho que só um pontinho antes da gente abrir para as perguntas, Félix, é que me ocorreu agora, né? E também é uma coisa que a gente escuta muito. Acho que antes dessa, que a gente falou de implementar uma estratégia, né, omnichannel, a gente também falou um passo antes de escolher quais são os canais de comunicação. E muitas empresas que a gente conversa, e é exatamente por isso que a gente montou a área de alianças estratégicas dentro da Zenvia, não é o core business deles trabalhar, né, ou desenvolver esse canal de comunicação. E não precisa ser, né? Eu acho que isso, cada um focando no que sabe fazer de melhor, é maravilhoso. Então, só para esclarecer, né, por isso que a gente também está aqui em conjunto com o Fausto e conversando também, como que essas parcerias tecnológicas, que é uma evolução também digital, uma evolução, né, do plano aí que a gente tinha de um parceiro eventual, né, que era revender uma solução e monetizar em cima disso. Agora, essas parcerias estratégicas, tecnológicas, elas oferecem muito mais do que só a parte financeira, né, e, assim, olha o quanto enriquece, né, ter uma parceria e incrementar a parte de comunicação, né, de uma empresa que é especialista em comunicação, uma outra que é especialista em vendas. Como isso se complementa e como isso gera uma competitividade, né, uma vantagem competitiva, assim, absurda, só por uma questão de parceria, né? Então, se há uma preocupação das empresas que estão aqui, depois eu vou olhar no detalhe quem está participando, fala, não, como eu vou, né, implementar isso? Eu acho que pensar num viés de parceria tecnológica é sempre muito bem-vindo. Eu sou obrigado a colocar isso. O nosso suporte tem um grupo de WhatsApp com o time de suporte da Zenvia. Então, assim, quem compra as duas ferramentas, se tiver qualquer dificuldade de atendimento, os dois times de suporte se conversam. Se conversam, legal. Então, chega daquela... Né, todos os parceiros integrados com o PipeRun, a gente joga muito essa questão. Assim, cara, quer ser parceiro, quer estar integrado, então eu quero conversar com o teu time, porque eu não posso ter um cliente insatisfeito porque comprou uma ferramenta que diz que está integrada, só que depois chega na hora, fica aquele empurra quando dá qualquer problema. Então, assim, a gente tem um canal aberto com todos os nossos parceiros integrados de produto e tal, inclusive todos os parceiros que também participam dos nossos webinars, tem um pacote de benefícios, a Zenvia está lá, tem um pacote de benefícios para os clientes do PipeRun, com desconto, com trial, um monte de benefícios que tem lá em todas as suas camadas de produto, né? E aí o que acontece? É muito importante que a empresa comece a olhar, eu vou comprar a ferramenta X e vou comprar a ferramenta Y, né? Porque todo mundo acha que só a ferramenta resolve. Não é só a ferramenta que resolve. Tem que ver treinamento, tem que ver equipe, né? Quem é que vai atender, como é que vai implementar. E essas ferramentas, elas estão integradas simplesmente porque tem um botãozinho que joga o lead de um lugar para o outro, ou realmente existe uma integração como a gente tem com o suporte? Olha, liga lá, vamos conversar, e às vezes o time dos suportes cria um ticket em uma empresa ou na outra para resolver um problema do cliente, né? É esse tipo de atendimento e de valor que está procurando? Ou você quer simplesmente, eu uso Zapier, eu uso ferramenta, não sei o que, nada contra, né, quem usa e tal.
mas aí não tem relacionamento empresa a empresa. Cuidem disso. Eu acho que tem que ficar a dica aí. Tem um monte de cliente que bate a nossa porta aqui todo santo mês, dizendo, olha, eu tinha ferramenta A mais a B mais a C, e agora eu quero trocar, vou usar a estrutura de Omnichannel, por exemplo, da Zenvia integrado para o Hyperware. O que vocês têm de diferente? A diferença é a seguinte, a gente está não só integrado na tecnologia, a gente está integrado também no padrão de qualidade de atendimento, porque se não seguir essas regras, o que a gente vai ver? Um monte de empresa com um monte de ferramenta e nada se conversa. E aí estar no multicanal é muito diferente de estar no Omnichannel com esse nível de serviço. Né? Legal. Gente, vamos para os 10 minutos finais. Vamos responder as perguntinhas? Fazer um ponto rapidamente. É impressionante como a gente vê, assim, e esse é o objetivo da Zenvia, que é simplificar a comunicação das empresas. Eu já trabalhei diretamente com o Fausto, é impressionante tu ver o quanto pequenas coisas dão um grande resultado. Hoje, por exemplo, eu já tive a opção de usar, a possibilidade de usar o Pipedrive, tu conseguir ligar dentro de uma ferramenta de CRM. Né? Quem não faz Inside Sales, começou a fazer agora, eu tenho uma péssima notícia, você vai começar a ter no-show, que é um problema muito comum no Inside Sales. Como é que você pode resolver isso? Será que um SMS vai resolver? Será que uma mensagem no WhatsApp? Então, assim, acho que vou tentar ser bem sucinto, afinal, faltam 10 minutos, a gente tem 2 perguntas para responder. Primeiro ponto, né? Busque uma plataforma, uma ferramenta escalável, que é para você trabalhar com 5 leads ou com 5 milhões de leads, e busque os canais de comunicação certos também de forma escalável. Busque uma ferramenta, e aí a Zenvia está aí para isso, já estou começando a vender o peixe aqui, mas para poder você poder abrir novos canais, tá? E de uma forma simples, de uma forma ágil, de uma forma consistente. Queria agradecer que teve vários feedbacks, ali o Fausto já botou o e-mail, quem quiser saber mais, né, do comercial do Piper. Agradecer ali o Felipe, o Mozart trouxe uma série de informações, e vamos para a pergunta. O Eduardo mandou aqui, o que vocês acham sobre o modelo de Unfilled Commerce, sendo uma evolução do Omnichannel? Eu vou me arriscar a responder, depois eu passo para o Fausto, eu acho que a Suzana está aí mesmo sem câmera. Estou aqui. Eu vou dar um exemplo muito claro, tá, Eduardo, se você estiver ainda aí com a gente. Eu não acho que é uma evolução, tá? Eu acho que é uma opção, né? Eu não diria bem uma evolução. E eu vou trazer um dado para você. Pra você ter uma ideia, a gente tem uma pesquisa aqui que o ticket médio, por exemplo, do Starbucks nos Estados Unidos, ele é de $5,90. Só que você pode pensar, isso é pouco, né? E aí eu acho que a resposta está no lifetime value. Um cliente do Starbucks, ele tem um lifetime value de $14.099. E aí, como é que eu conecto com a sua pergunta, tá, Eduardo? Porque se você já usou, por exemplo, o aplicativo do Starbucks, e eu sou um usuário ativo, estou aí vendendo o peixe deles, você vai ver que as ofertas que você recebe são muito baseadas no seu consumo. Então, eu acho que essa é a evolução. Né? Não sei se é a evolução do Omnichannel, mas é uma outra possibilidade, né? É uma evolução no processo de vendas e traz aí um diferencial. Né? Você olha isoladamente, é um ticket muito baixo, mas quando você olha o Lifetime Value, e quem trabalha com recorrência sabe isso, sabe essa sigla, o LTV de core e salteado, eu acho que fica muito claro o quanto é importante ter um canal unificado. Suzana, Fausto, algum complemento aqui? Não, essa estratégia, né, do Unified, né, eu tô com um dado aqui também que é do National Retail Federation desde 2015, né, que na verdade é isso que você falou, é uma plataforma de consolidação dos dados estratégicos, né, e aí a gente pode até entrar daqui a pouco num conceito mais de machine learning, o que a gente vai trabalhar com essas informações, né. Então é isso, acho que não é suportar realmente a estratégia de Omnichannel, não é uma evolução, mas na verdade ela suporta a estratégia de Omnichannel, né, trabalhando informação adicional aí com o teu consumidor, então é só colocando um fato, né, um dado estatístico aí dentro da tua informação também, Félix. Tá ótimo. Fausto, algum complemento ou vamos para a pergunta do Felipe? Vai para a próxima aí, eu acho que tá bem legal. Beleza, o Felipe perguntou assim, o canal via WhatsApp é consolidado no nosso país. No entanto, existem regras para o uso deste contato. 2 perguntas.
Qual a melhor estratégia a adotar, ativa ou receptiva? Quais as sugestões de boas práticas para o uso do canal WhatsApp ativo dentro de uma estratégia de Omnichannel? Vou lá, já vou me arriscar a responder aqui e aproveitar, tá? A Zenvia, para quem não sabe, ela é uma fornecedora oficial do WhatsApp no Brasil. Ela é um BSP, inclusive estamos listados lá no site do Facebook, no site do WhatsApp. Sobre o uso ativo ou receptivo, para mim é muito claro, depende. O ativo ele tem uma série de regras que estão listadas, inclusive, no site do Facebook, no site do WhatsApp, do que você pode e do que você não pode anunciar. Nós temos clientes com ótimos resultados. Por exemplo, a gente trabalha com uma grande locadora de veículos no Brasil hoje que informa os seus clientes ativamente sobre a locação, sobre a reserva. Tudo bem que esse mercado não deve estar rodando muito agora, né? Frente a essa situação, mas a gente tem esses exemplos. O que é importante deixar claro, tá, Felipe, que a parte de venda, a gente não pode pegar uma estratégia de e-mail marketing e botar no WhatsApp. O canal, ele tem um cuidado muito grande com o usuário para poder não poluir, né? Então, ele tem todo um processo de validação para poder validar essas mensagens ativas. Agora, você consegue automatizar isso com a Zenvia hoje, a gente tem um time preparado para o WhatsApp, né? E se eu fosse responder a sua pergunta, eu digo, a receptiva é muito mais rápido, tá? Hoje a nossa ferramenta a nossa ferramenta Zenvia Chat, desculpa, ela tem já integração com o WhatsApp. Então, para o receptivo, você consegue ativar muito rapidamente o canal. Quando eu falo nossa ferramenta, eu digo, para o seu cliente, ele vai estar conversando com o número de WhatsApp, mas para o seu time de atendimento, para o seu time de vendas, vai estar dividindo esses atendimentos em quantos usuários você tiver. Então, o receptivo ele é mais rápido, mas o ativo tem regras de opt-in, regras de tipos de mensagem que devem ser seguidas. E cuidado, tá? Tem muita gente no mercado aí que promete mundos e fundos e você pode, inclusive, ter o seu número bloqueado se não seguir essas boas regras. Então, muita atenção. Gente, algum complemento? Tá perfeito, Félix. Eu acho que a resposta ideal é depende mesmo, né, da atuação. E aí ele também perguntou sugestões de boas práticas, né? Vai muito dos dois lados, assim, do business e do perfil do cliente também. Obviamente, eu acho que o fundo dessa pergunta tem a ver com as regras, né, dentro do WhatsApp. Então, realmente tem algumas regras aí que são restrições, né, de atuação. Então, vou citar um exemplo que é o mais comum, que a gente sabe que é questão de cobrança, né? Esse é um perfil que o WhatsApp realmente não aceita. Ou então alguma coisa ligada a consumo de remédios, assim, também tem algumas especificidades que o WhatsApp realmente não aceita. Mas a Zenvia cuida, né, de toda esse caminho de aprovação e de evaluação, né, de validação, desculpa, dos layouts e do tipo de comunicação, a gente consegue dar um suporte bem bacana em relação a boas práticas também. Legal, gente. Para fechar, para não estourar o horário, nós temos 2 minutos. Vai ser um desafio. Fausto, dá o teu pitch aí do Piperun, deixa a tua mensagem final em 1 minuto e 1 minuto para a Suzana. Toca a ficha aí. Beleza. Quem estiver procurando uma ferramenta que tenha agilidade, flexibilidade e tenha muita vontade de estruturar um processo de vendas escalável, a gente está à disposição. Falou pouco, mas falou bonito, hein? Suzana, fecha aí para nós, então, falando um pouquinho de Zenvia também, 1 minuto de pitch. Legal. Bom, então, como eu já tinha falado, né, a Zenvia, ela realmente tem essa preocupação, né, esse foco principal na comunicação com o cliente. Também, eu acho que buscar um parceiro que tem esse expertise, né, é muito bacana, e a gente pensar nessa evolução digital e nessa parceria tecnológica, ou nesse momento especificamente, como uma oportunidade da gente se reinventar, né, não só como empresa, mas como indivíduos aí que também trabalham em uma empresa, o que a gente pode ter de ideias novas aí para se reinventar nesse momento. Show de bola, então. Então, reforço aí que todo mundo que se inscreveu para participar vai estar recebendo o e-mail da Zenvia com um presente, falando sobre o... Já vou antecipar que vou dar um spoiler, é um conteúdo bem válido sobre esse tema que a gente falou. Queria agradecer mais uma vez aí a oportunidade dessa parceria, né, Zenvia e Piperun.
Tomara que vocês tenham aproveitado o conteúdo, agradecer os diversos feedbacks que a gente teve aí, acho que teve uma aderência incrível, e desejar um bom almoço para todo mundo. Eu já vou me despedindo aqui. Fiquem em casa, se vocês puderem, fiquem bem. Em breve a gente vai conseguir aí superar esse momento. Invistam em tecnologia. E o meu tchau tá aqui, eu já vou mutar meu microfone, então não paro de falar. Suzana, dá o teu tchau e depois o Fausto. Obrigada, gente. Tchau, pessoal. Boa semana para todo mundo. Obrigada, Félix. Obrigada, Fausto, também pela disponibilidade e pela participação. Valeu, galera. Pode consultar nosso site lá e aproveitar os benefícios de todos os nossos parceiros aí. Valeu! Valeu, tchau!